Usando a assistência técnica dentro do prazo de garantia e fora. Existe lógica, a gente, na maioria das vezes, adquire o telefone celular dentro da prestadora de telecom. Existe loja de distribuidores, direto do fabricante, e-commerce, por aí vai. Mas existe o prazo de garantia, que normalmente é de acordo com a data que você recebe o aparelho. Ou, dependendo da situação, da data de compra. Existe um prazo de 1 ano, 2 anos, e você tem que, ou até mais, e você tem que avaliar o que é garantido nesse prazo. E acontecendo, por exemplo, se o visor for quebrado dentro do prazo de garantia, você tem direito a fazer a troca. Ou se for um equipamento que deu apenas defeito, é que vai fazer a troca dentro do prazo de garantia. Então você tem que ficar ligado nisso, na prática, se atentar para esse processo para você não ter problemas. E alguns prestadores podem perguntar, você quer um seguro? Se você tiver algum problema, ele fica tipo na garantia, segurado para você fazer algumas ações? É também uma possibilidade, dependendo, lógico, dos usuários, das pessoas que vão utilizar os equipamentos. Mas, raciocinando se o equipamento está dentro da garantia ou fora de garantia, nas assistências, em algumas vezes existe uma diferença. Porque dentro da garantia, acho eu, ele não vai ter tanta velocidade, tanta pressa para fazer aquele conserto. Fora da garantia, ele está recebendo um valor financeiro para aquilo e é provável que ele tenha mais velocidade. Mas, está dentro da garantia ou fora da garantia, você como consumidor, agente, pode solicitar orçamento e avaliar aquela situação, tá? E sempre veja o prazo, que como eu te disse, se é fora de garantia ou dentro da garantia, pode ser que aquele prestador de serviço de assistência, ele te diga um prazo diferente. E aí vale testar, vale você ligar para o atendimento deles, dizer a situação e perguntar o prazo que eles passam o orçamento, algo do tipo, para poder ter essa análise. E para você fazer qualquer requisição, vamos dizer, qualquer necessidade dentro da garantia, você vai precisar da nota fiscal dos equipamentos, tá? Então sempre deixa isso guardado para você, se precisar, você utilizar. Sempre analise o custo. Dentro da garantia, deve ser sem custo. Fora da garantia, aí você tem que avaliar qual é o valor que vai ser cobrado. E sempre avaliar a garantia, como eu te disse. O que é garantido? É XYZ. E aí você tendo essa informação, melhor. Porque senão você vai bater com assistência técnica e você vai discutir por uma coisa que não vai ser resolvido. Ou o contrário, se a assistência estiver incorreta. Mas é mais fácil a gente, como consumidor, não ter informação do que a assistência. Por isso que eu sempre digo, leia o contrato, leia as informações e o que está coberto nessa garantia de fábrica, por exemplo, tá? Como eu te disse, que é garantido. Eu adiantei um pouquinho esse processo, mas é algo que você tem que avaliar sempre. Adquirir um equipamento, prazo de garantia é de tanto a tanto e qual é o que é garantido nesse processo. Você tem que saber disso para poder ter essa ciência e, lógico, quando você for falar com assistência, você diz se está dentro ou fora da garantia. Como acionar a assistência? Normalmente, aparelhos celulares, você tem mais facilidade de ver isso no próprio site do fabricante. Samsung, LG, Motorola, você vai no site do fabricante ou dá uma pesquisa no Google, por exemplo, e você vai buscar assistência técnica, fabricante, bota lá o nome dele, tal. E aí você vai ter uma lista, normalmente, das localidades ou das possibilidades, ou algum telefone para você avaliar essas opções. Porque é de interesse do fabricante que você não perca o seu equipamento. Porque na prática você pode até mudar de fabricante. Então sempre que tiver um problema, uma maneira de você ver as assistências é essa, tá bom? Ou você vê a parte de proximidade física que você tenha, ou seja, até a visão, você passando pela empresa, o deslocamento que você faz, você pode encontrar alguma assistência técnica mais próxima, ou pelo Google Maps. Você dá uma olhada, você consegue também pesquisar algumas assistências técnicas.